Olá, povo lindo! Sou a professora Kelly Cristina, professora de língua portuguesa da Rede Municipal, e hoje estamos aqui no canal Juazeiro, na Cidade Educadora Aula em Rede. Vamos lá? Hoje nós iremos tratar dos termos essenciais da oração. O que a gente pode entender por termos essenciais? Essência, precisa ter, precisa existir. O objetivo da aula de hoje é entender a estrutura básica das orações da língua, compreender, identificar e localizar o sujeito e predicado na oração, olha aí os essenciais, produzir frases contextualizadas, empregando adequadamente as diferentes posições do sujeito, ok? Bem, só uma citaçãozinha, de um autor anônimo que diz o seguinte: letras formam palavras, palavras formam frases, frases formam períodos, períodos formam parágrafos, que por sua vez, parágrafos formam textos. Não é verdade? Vamos agora, termos essenciais. Quando construímos frases, essas podem ser nominais, não possuem verbo. Por isso que nós chamamos frases nominais, são aquelas que basicamente são estruturadas com substantivos, com nomes, não verbo. Ou frases verbais, quando possuem verbo na sua estrutura, no seu contexto. Vejamos aqui alguns exemplos para vocês identificarem. Muito obrigada. Olá, bom dia, adeus. Vocês percebem que essas três frases, mesmo que formada por apenas uma palavra ou um conjunto delas, elas formam um contexto, elas dizem algo. Mas na sua estrutura, nós não percebemos nenhum verbo. Então, nós chamamos essa frase de frases nominais. Vamos agora às outras. Frases verbais. Gosto de você. Gosto do verbo gostar. Perceba que nós já temos a presença de um verbo. Então, essa frase é uma frase verbal. Viajarei amanhã cedo. Olha aí a presença do verbo, no futuro, frase verbal. Quando temos frases com verbos, chamamos de oração. E a professora, e quando não tem verbo, não é oração? É a frase. Então, quando essa frase possui um verbo, ela é chamada de oração. Possuindo o verbo na frase, ela passa a ser oração. Vejamos, se a frase possui somente um verbo, chamamos de período simples. Porém, se possuir em sua estrutura dois ou mais verbos, chamaremos de período composto. Tem um verbo, período simples. Tem de dois ou mais verbos, o período passa a ser composto. Não é fácil? Vamos ver. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. São termos essenciais da oração. Lembrando que toda frase que possui verbo é uma oração e todos têm sujeito e predicado. Vale salientar que toda frase possui um sujeito e, por sua vez, um predicado. Ainda que na sua classificação ele seja inexistente, ou seja, ele não apareça, Vamos entender um pouquinho? Como separamos e identificamos o sujeito e predicado? Como é que eu vou identificar o que é o sujeito na frase e o que é o predicado? Primeira coisa que eu devo fazer, localizarmos o verbo na frase. Quando eu localizo o verbo na frase, o que é que acontece? Eu vou automaticamente localizar o sujeito. De que forma? Relembrando, verbo, palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, eu sempre digo que a ação está ligada à atitude, a movimento. Tudo que você faz com o pensar, imaginar, sonhar, com os braços, com as pernas, tudo que indica movimento, atitude, é uma ação. Estado. Estado são verbos que ligam o sujeito ao seu predicativo, às suas características, E fenômeno da natureza. Por exemplo, a professora ensinou o assunto. Olha o verbo aí presente, ensinou, verbo de ação. Ela praticou uma ação, ela teve uma atitude. Vejamos agora, a professora está calma. Já não temos um verbo de ação, e sim um verbo de ligação. Vamos entender um pouquinho quais são os verbos de ligação. Memorize comigo aí, vamos ler juntos. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e andar. Mas andar
A professora anda calmamente, é o modo, é o jeito, é a maneira. Então, esse verbo andar passa a ser ação. Mas se eu digo que ela anda triste, eu estou dizendo o quê? Eu estou indicando o estado que ela se encontra. É por isso que os verbos, aí, nesse caso, o verbo andar passa a ser um verbo que indica estado, porém um verbo de ligação. Então, vamos cantar comigo essa aqui? Ó, vamos tentar memorizar, porque vocês lá na frente irão perceber e vão precisar desses verbos de ligação para identificar o predicado. Então, vamos ver? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, ok? Sei que vocês se ligaram nisso. Vejamos. Choveu toda noite. Choveu. Eu posso chover? Aqui alguém pode chover? Não. Então, chover é um fenômeno da natureza, um verbo de fenômeno. Estão ligados? Sei que vocês já aprenderam, vamos em frente. Classificamos todas as ações provocadas pela natureza como fenômeno da natureza, que é anoitecer, entardecer, trovejou, ventou, relampejou, ok? 2. Achando verbos, perguntando a ele. Professora, então quer dizer que para eu encontrar o sujeito é necessário que eu encontre primeiro o verbo? Sim, porque a partir do verbo, você vai perguntar a ele. Eu identifiquei o verbo na frase. Aí eu vou e pergunto ao verbo. Quem? Automaticamente, quando eu pergunto mentalmente quem ao verbo, o verbo já vai me indicar quem é o sujeito na frase. Vejamos. Quando obtivermos a resposta, acharemos o sujeito. Após identificarmos, o restante da frase será predicado. Observe, achou o sujeito, o verbo vai estar no predicado. Olha, o verbo sempre estará no predicado, mesmo que essa frase inicie com um verbo e que o verbo não esteja presente, mas a frase, para você identificar, é necessário que você reconheça o verbo e dele você distingua e separe o sujeito do predicado. Continuamos. Definição. Sujeito é o termo do qual se afirma alguma coisa. Ele pode aparecer no início, no meio e no final da frase. O sujeito não tem posição definida. Ele existe na frase, mas ele pode estar no início, no meio ou no final. Exemplo, a casa está em reforma. Olha aí o verbinho. Aí eu vou e pergunto, olha a regrinha lá atrás, quem está em reforma? A casa. Verbo de ligação. Está ligando o sujeito às suas características em reforma. Então eu tenho aqui um verbo de ligação. O sujeito, a casa, né? E o predicado, o predicado está em reforma. Eu tenho aqui uma outra posição para o sujeito. Vocês observaram que o sujeito veio no início. Vamos pegar essa mesma frase e trocar a posição do sujeito. Em reforma, a casa está. Observe que eu tenho agora o sujeito. Quem está em reforma? A casa. Então, a casa continua sendo o sujeito, independente da posição que ela esteja, né? E está no meio da frase. Vejamos o outro. Está em reforma a casa. Então, eu tenho agora o predicado na frente do sujeito e o sujeito no final. Observaram? Desafio de hoje agora é com vocês. Construa no portal uma narrativa do gênero que preferir. Olha aí, uma narrativa. São inúmeros gêneros narrativos. Onde nela estejam contidas frases com o sujeito nas diferentes posições, início, meio e final. E sinalize a posição em que ele, o sujeito, aparece. Ok? Eu sei que vocês aprenderam. Conto com vocês agora e muito obrigada. Compartilhe, não é? Deixe o seu like. E até a próxima. Fazer educação